Boa noite. A Polícia Civil está apurando as circunstâncias em que ocorreu a fuga de um homem da casa de custódia no bairro Horto, aqui na capital. Após fugir, o policial matou uma mulher e as filhas de 15 e 18 anos de idade em Santa Luzia, na região metropolitana. Ele foi condenado recentemente por estuprar as duas adolescentes e teria cometido os crimes por vingança. Em seguida, ele se matou. Moradores do bairro Monte Carlo estão chocados com a tragédia. O crime aconteceu no segundo andar desta casa, onde moravam a mãe, 3 filhas e o marido. O atirador chegou de madrugada. O marido da vítima contou que estava dormindo e que acordou com o barulho do portão sendo arrombado. Em seguida, já se encontrou com o atirador lá dentro. O homem mandou que ele e a enteada mais velha saíssem do local. Em seguida, eles ouviram os disparos. Os tiros atingiram mãe e 2 filhas adolescentes na varanda. Os disparos atingiram também aquela vidraça. Estaram pedindo socorro. Ladrão, 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 vai matar, vai matar. E bateram no portão e gritando, e gritando. Até então eu achei que o ladrão tinha entrado na casa de alguém e que algum policial, que aqui na rua mora muito policial, tinha revidado. Alguma coisa desse tipo. Aí a pessoa gritando, pedindo socorro, 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 ladrão. Aí na hora que eu abri o portão, ele estava em pé lá, o assassino. Estava em pé na varanda, atirou contra as 3, depois atirou contra a cabeça e tudo acabou assim. Luciana Carolina Petronilha, de 40 anos, e as filhas Vitória Graciane, de 15, e Natália Giovana, de 18, morreram no local. Paulo José de Oliveira chegou a ser levado para o hospital, mas também acabou morrendo. Paulo era considerado amigo e frequentava a casa da família quando cometeu os estupros. Era amigo, comia churrasco direto na casa deles. A mãe dela estava no hospital e ele aproveitou, veio aqui e estuprou as 2 meninas. O motivo do crime seria vingança. Paulo José de Oliveira, de 40 anos, que era policial civil, foi preso no ano passado, após ser denunciado por estuprar as 2 adolescentes que assassinou juntamente com a mãe nessa madrugada. A condenação dele teria saído na semana passada. O policial civil aguardava julgamento na casa de custódia da corporação por força de um mandado de prisão preventiva. A Corregedoria Geral da Polícia Civil informou que já instaurou inquérito para apurar as circunstâncias da fuga do atirador e se houve favorecimento de servidores. Tudo que eu queria, meu amor, era que as 3 levantassem do cantinho que elas estavam. Você sabe como é que deve ser duro, né? Um pai vê a mãe abraçada com as 2 filhas tentando defender do chumbo. A Corregedoria Geral de Polícia Civil abriu o procedimento administrativo para apurar a responsabilidade disciplinar ou criminal envolvendo os servidores da Casa de Custódia. O caso está sendo investigado pelo Departamento Estadual de Homicídios e Proteção à Pessoa. 11 pessoas foram presas em uma operação realizada em Congonhas, Belo Horizonte e em Dourados, no Mato Grosso do Sul. A quadrilha atuava com serviço de entrega e venda de drogas por telefone. A operação foi em conjunto com as polícias Civil, Rodoviária Federal e a própria Polícia Federal. Ela foi denominada Operação Profetas. O objetivo era combater uma organização criminosa especializada em tráfico de drogas em Belo Horizonte, Congonhas e em Dourados, no Mato Grosso do Sul. Foram cumpridos ainda 11 mandados judiciais de prisão preventiva e outros 15 de busca e apreensão. Fizemos a prisão de todo esse pessoal e imaginamos que agora conseguimos botar fim a essa atividade dentro da cidade de Congonhas. Foram recolhidos drogas, dinheiro, balança de precisão, arma e material para embalo das substâncias. De acordo com as investigações, a organização era chefiada por um homem que está preso no Mato Grosso do Sul. De dentro do presídio, ele organizava o envio dessas drogas. Chegando em Congonhas, elas eram vendidas por sistema de delivery. Tem sido comum a venda de drogas no interior do estado de Minas. Isso é crescente, né? E o método diverso, né? Cada município, cada traficante atua de uma maneira. Em Congonhas, especificamente, eles tinham essa sistemática do delivery. E em Três Pontas, no sul de Minas, a operação foi do Ministério Público. Dessa vez para apurar fraudes em contratos da Prefeitura, o que causou tumulto na cidade. Foram cumpridos 5 mandados de prisão
entre eles de 2 secretários da administração pública. Eles saíram algemados e foram vaiados na porta da delegacia. Muitos moradores que ficaram sabendo da operação se aglomeraram na porta da delegacia e acompanharam a chegada dos suspeitos com muitas vaias e comemoração. Aqui até arrepia a satisfação, todo mundo está satisfeito. A Operação Trem Fantasma foi deflagrada pelo Ministério Público de Minas Gerais por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, o GAECO. O MP apura a existência de eventual fraude na execução dos contratos de fornecimento de peças e combustíveis na Prefeitura de Três Pontas. Promotores e fiscais da Receita Estadual vistoriaram postos de combustíveis e lojas de autopeças na cidade. Documentos também foram recolhidos na Secretaria de Transporte e Obras e na sede da Prefeitura do município. Funcionários públicos não puderam trabalhar hoje pela manhã durante as fiscalizações. A denúncia do suposto esquema foi feita pelo vereador Roberto Donizete Cardoso, do PP, e acatada pelo Ministério Público. O conteúdo da denúncia é o seguinte: tem carro que já nem não está na prefeitura mais, já foi devolvido para a Funasa, aqueles carros que vêm trabalhar no município, depois já está mais velho, eles devolvem. Esses carros já não existem mais aqui, está sendo abastecido, pondo peça neles, certo? Todos os 5 mandados de prisão temporária foram cumpridos. Os suspeitos foram ouvidos aqui na delegacia da cidade. Entre os presos estão 2 secretários da prefeitura. O secretário de Transportes e Obras, José Gileno Marinho, e o secretário da Fazenda, Roberto Barros de Andrade, foram presos em casa. Depois de serem ouvidos, mais uma vez foram vaiados na porta da delegacia. Quer se defender, secretário? Não, eu vou me defender. A Polícia Civil investiga o crime que terminou com a morte de uma criança de 1 ano e 8 meses em Juiz de Fora. O bebê estava no colo da mãe e foram feitos de escudo humano. O alvo era um jovem que se escondeu atrás da mulher. O motivo dos disparos foi uma briga num baile funk. No dia do crime, um dos suspeitos foi preso em flagrante. O coautor está foragido, mas já foi identificado pela Polícia Civil. Eles devem responder por homicídio consumado, qualificado e por 2 tentativas de homicídio. Os autores, de forma sem qualquer tipo de limite, continuaram a efetuar disparos na direção do autor, mesmo tendo a vítima, criança, bebê e mulher à sua frente, continuaram atirando, o que infelizmente veio acarretar a morte do bebê de 1 ano de idade. E um tiro de raspão na vítima no braço esquerdo, da outra vítima, da mulher. O autor acabou invadindo uma residência e conseguiu evadir da ação dos autores, a vítima. Segundo as investigações, a motivação da tentativa de homicídio foi uma briga em um baile funk na cidade de Matias Barbosa. Em conversa com a vítima potencial, que era o Mauro, e não as outras 2, a mãe e a criança, porque eles não eram alvo da conduta dos autores. A questão é que ele alega que teve um baile funk há cerca de 2, 3 meses atrás na cidade de Matias Barbosa, e nessa desavença já vem perdurando todo esse período de tempo, sendo que o autor do disparo, que se encontra preso, ele já teria invadido recentemente, há cerca de 2 semanas, a residência dessa vítima a fim de executá-lo. Não conseguiu, e perpetuou a sua conduta na noite de ontem. De acordo com a Polícia Civil, o homem suspeito de colocar mãe e filho na frente dele para se esconder dos tiros não teve flagrante ratificado. A Polícia Civil vai investigar para saber se ele cometeu algum crime ou não. É claro que nós estamos intimando outras testemunhas, tá certo? Nós temos que concluir esse inquérito até na sexta-feira para remeter para a Justiça. Um homem foi preso suspeito de abusar da própria filha de 14 anos. Segundo a Polícia Civil, ele ainda agredia e ameaçava a mãe da adolescente para não ser denunciado. De acordo com a Polícia Civil, ele tem um histórico de agressões contra a esposa. Instauramos um inquérito e ali apuramos e chegamos à conclusão de que essa menina realmente tem sido abusada pelo pai. A mãe chegou a sair de casa por conta também das agressões, o que dificultou ainda mais a situação para a criança abusada e os irmãos também. Ela teve que sair da casa e ir para uma outra cidade para se refugiar do próprio pai. A vítima tem 14 anos e é filha do suspeito. Ela ainda tem outros 2 irmãos e 2 irmãs. A polícia vai investigar se houve alguma forma de abuso contra eles.
Ela explicou que ele abusava de todas as formas. A conjunção carnal, à época do início do inquérito, não foi configurada, a conjunção carnal em si. Mas agora nós vamos submetê-la a novos exames para ver se houve a conjunção carnal. Ele nega qualquer tipo de abuso e alega que a filha foi induzida a denunciar um crime que não ocorreu. Segundo o suspeito, a história teria sido inventada para que a cunhada recebesse o benefício do governo por conta dos filhos. Porque elas moravam assim num barraco, assim, água e luz, pagando água e luz, e não tinha condições de cuidar de alimentar. Então ela estava querendo os meus filhos por causa do benefício do Bolsa Família. Então ela foi induzida pela minha cunhada, que é irmã da minha esposa. A história não convenceu a delegada e o homem vai ser indiciado. Ele vai responder, no mínimo, por estupro de vulnerável em continuidade delitiva, tendo em vista que não foi uma vez só, foram várias vezes, e também com aumento de pena por ele ser ascendente. Vai aumentar da metade a pena por conta dessa situação, por ele ser pai. A Polícia Civil ainda procura pelo suspeito de esfaquear a ex-companheira na frente dos 3 filhos. Ela levou mais de 70 pontos pelo corpo, após ser atingida na cabeça, no abdômen, no braço e no pescoço. Ainda em recuperação, ela recebeu a nossa equipe, falou sobre o medo e contou sobre o dia do crime. Vou cortar o pescoço dela, que eu vou matar ela de qualquer forma. Aí ele viu que não conseguiu, aí parece que a hora que ele... Parece que ele tomou um choque. Na hora ele olhou assim, meio assustado. Aí ele falou assim, eu não vou te matar você hoje, mas eu vou voltar a te matar. O que você sente hoje? Medo. O medo de Ana Jéssica não é só pelas agressões e ameaças feitas. É por saber que o ex-companheiro não vai deixá-la em paz. Ele tá rondando, eu sei que ele tá querendo acabar. A força usada para dar as facadas foi tanta que a arma utilizada no crime entortou. A jovem de 26 anos levou 70 pontos por todo o corpo. Uma das perfurações atingiu o pulmão esquerdo. Mas o pesadelo começou bem antes. A primeira agressão foi quando ela estava grávida do primeiro filho. Depois, já na terceira gravidez, a primeira facada. Estava grávida de 4 meses. Ele tentou, mas só que o meu cunhado, graças a Deus... Sim, sempre parece que Deus envia uma pessoa na hora certa para ajudar, né? Ana Jéssica já havia feito outros boletins de ocorrência, mas por medo das ameaças, que inclusive eram direcionadas também para toda a família dela, ela preferia não deixá-lo. Eu já tentei separar dele várias vezes, mas eu sempre voltava porque ele sempre ameaçou minha mãe. O crime aconteceu na madrugada do dia 8, quando o suspeito Leandro Mendes da Silva, de 26 anos, entrou na casa da ex, acordou ela e os filhos e a esfaqueou. Ele ainda está foragido. Eu estou esperando o pior dele. Vamos ver o que vai acontecer daqui para frente. Uma granada de uso exclusivo do Exército foi encontrada com um morador de rua na tarde de hoje, na Praça da Estação, aqui em BH. O repórter Daniel Ferreira tem as informações. Boa noite, Daniel. Olá, Carol. Boa noite para você, boa noite a todos. A Polícia Militar encontrou a granada dentro da mochila do morador de rua de 44 anos aqui na Praça da Estação. O explosivo estava sem detonador, mas o local teve que ser isolado pelo BOPE. Um homem informou aos militares que guardava o objeto para um outro morador de rua. O rapaz que estava com a bomba foi preso e o material apreendido. Carol, é com você. Obrigada, Daniel. Amanhã o abastecimento de água será interrompido no bairro Canaã, em Belo Horizonte, e em alguns bairros de Santa Luzia e Vespasiano. Segundo a Copasa, a interrupção é para manutenção no reservatório. A previsão é que o fornecimento seja normalizado de forma gradativa até o início da noite dessa quarta-feira. A lista completa dos bairros que vão ficar sem água você encontra na nossa página na internet, alterosa.com.br/JA. Veja agora como fica o tempo nesta quarta-feira em todo o estado. Céu nublado e com possibilidade de chuva fraca nos vales do Rio Doce, do Mucuri e do Jequitinhonha. Podem ocorrer pancadas de chuva no Triângulo durante a tarde. Nas outras regiões, sol entre nuvens. Na capital, mínima de 17 e máxima de 27 graus. Em Itumirim, a temperatura vai de 15 a 28. De 18 a 29 graus em Itambé do Mato Dentro.
varia dos 16 aos 31 em Lagoa Formosa. E em Unai, mínima de 21 e máxima de 31 graus. De acordo com o último informe da Secretaria de Saúde de Minas Gerais, já foram confirmados 482 casos de febre amarela no estado desde julho do ano passado. 168 pessoas morreram por causa da doença. Outros 235 casos estão sendo investigados. E depois de 4 meses fechado para visitação por causa da febre amarela, o Museu Mariano Procópio, em Juiz de Fora, na Zona da Mata, reabriu as portas. Ele estava fechado desde o começo do ano, depois que um macaco foi encontrado morto no bosque do museu. O animal tinha febre amarela. Constatada a presença do mosquito aqui, foi fechado e agora houve a redução, se constatou a possibilidade de reabrir. Estamos reabrindo o parque a toda a população. O parque tem o bosque, tem a área de pomar, tem as ilhas, tem as pontes, os ancoradouros, um espaço grandioso de árvores, de lago, de pequenos animais, de pássaros, né? Então é a beleza do local, o sentido de natureza e envolvendo essas construções históricas, tudo isso do século XIX, né? Criado por Mariano Procópio, visitado pela família imperial e visitado por toda a população de Juiz de Fora ao longo dessas décadas. E o PROCON lá de Juiz de Fora está percorrendo escolas públicas e particulares da cidade para ensinar de forma didática crianças e adolescentes a serem consumidores conscientes. Os alunos do 5º ano ficaram atentos às informações repassadas pela Fabíola. Ela é supervisora de projetos do PROCON de Juiz de Fora e uma das responsáveis por levar diferentes atividades até as escolas. Os alunos têm entre 10 e 12 anos. O jogo Trilha do Consumo oferece um aprendizado de uma forma bem divertida. Cada faixa etária é atendida com um projeto específico. Para a educação infantil, a gente tem um teatro de fantoches, que a gente aborda essas questões, oferece dicas e orientação mesmo acerca do consumo consciente. Para os meninos do ensino fundamental, a gente traz a Trilha do Consumo, que é um jogo, é uma atividade bem didática e bem lúdica que as crianças gostam bastante, onde à medida que eles vão jogando, eles vão trabalhando alguns pontos, algumas dicas de como ajudar em casa em relação à educação financeira e ao consumo consciente também. O que eles podem contribuir em casa e até na escola mesmo. Um ponto abordado é o consumo consciente. Algumas dicas que favorecem esse hábito são repassadas. A gente aborda muito essa questão do que eles podem reaproveitar em casa. Às vezes a mãe vai descartar uma garrafa PET, dá para eles transformarem em um brinquedo. A questão da economia de água, né? Ao escovar o dente, fechar a torneira. Na hora de ajudar o pai a lavar o carro, não utilizar a mangueira e sim o balde. Aquela importância de trabalhar com a economia dos recursos ambientais que a gente tanto precisa poupar. Logo depois do intervalo, tem uma reportagem especial para as mulheres que querem começar o próprio negócio. Uma ONG internacional está oferecendo curso gratuito para a mulherada que pensa em empreender. Daqui a pouquinho nós voltamos já. De acordo com dados do Sebrae, nós, mulheres, estamos mais interessadas do que os homens em começar um negócio próprio. E se você está querendo empreender, tem quem quer ajudar. Uma organização não governamental internacional está oferecendo curso gratuito para as mulheres que querem se tornar empresárias. Há 6 anos, Karina começou a produzir espetinhos para a família. A procura pelo quitute foi aumentando e há 1 ano ela resolveu deixar o emprego como analista financeira para se dedicar totalmente ao novo negócio, espetinhos congelados. Crescer, porque até então eu não tinha esse tempo para eu desenvolver a minha empresa, desenvolver meus conhecimentos. De 1 ano para cá eu estou me aprimorando, estou aperfeiçoando cada vez mais, né? O que era a minha segunda renda que se tornou a primeira. A Karina está entre os quase 8 milhões de empreendedores do país e está também em uma outra estatística. Desde 2007, 54% dos novos negócios no Brasil foram iniciados por mulheres, principalmente no setor de serviços. Mas muitas dessas mulheres nem tinham um negócio anteriormente, ou mesmo tinham, mas sem um direcionamento.
Daí a importância da capacitação. Catarina é a gerente de uma ONG que há 2 anos oferece cursos gratuitos a mulheres que querem abrir ou melhorar o próprio negócio. E diz que há alguns desafios para que essas mulheres cresçam e mantenham a empresa. O primeiro talvez seja a autoestima. Muitas mulheres abandonaram seus empregos para tomar conta de família, ou são mulheres que têm alguma formação, mas não tiveram como trabalhar na área e ao longo dessa jornada foram deixando a confiança de lado. Mas são mulheres que têm alguma ideia, que têm alguma vocação, são bordadeiras, costureiras, salgadeiras, que sabem fazer alguma coisa muito bem feita, mas não tinham pensado nisso como negócio. Nas primeiras 5 semanas do curso, as mulheres aprendem, por exemplo, a elaborar planos de negócios, a separar o orçamento do trabalho e o da casa, a colocar preços nos produtos e a definir metas de vendas e de clientela. No restante do primeiro ano, elas trocam experiências e têm acesso a um programa de microcrédito. Depois disso, por mais 1 ano, elas ainda têm a assessoria de empresários voluntários. Temos mulheres que abriram salão de beleza e o salão de beleza está aí 2 anos depois, com muitos clientes. Nós temos mulheres que migraram de um ramo, mudaram o ramo de negócio delas, outras expandiram e muitas vezes a pessoa pode até não abrir o negócio, mas ela entra numa empresa, ela sabe como se comportar, ela sabe como aquele negócio funciona e aí ela acaba se destacando nessa oportunidade. Legal, né? O JA termina aqui. Você fica agora com as notícias nacionais no SBT Brasil. Eu estou de volta amanhã a partir das 7h15. Boa noite para você e até lá.